Beleza. Olá pessoal, 4 minutinhos para a gente começar aqui. Só me digam se estão me ouvindo bem, tudo certo, conseguem comentar, enviar perguntas. Vamos lá? Me avisem aí. Boa, Ivan, show. Vamos dar um tempo para o pessoal entrar 5 minutinhos antes, vamos ver aí o pessoal entrar. Obrigado, Aler, valeu. Obrigado por estar aqui acompanhando. Sei que domingão à noite o pessoal já está se preparando para segunda-feira, né? Já está pensando no descanso, mas sempre é bom momento para a gente compartilhar boas práticas aqui, né? Então, bacana esteja com a gente aqui. Obrigado, Aler. Gé também, obrigado. Vamos lá, gente, 3 minutinhos aqui, vamos guardar mais um pouquinho, a gente já começa pontualmente às 8 horas. Boa. Pra quem tá entrando, gente, guardando só às 8 horas aí pra gente começar pontualmente, ok? Mas que bom que vocês estão entrando aí, que estão vindo. Falar um pouquinho sobre liderança aí no domingão. Aí, Eli, obrigado pela mensagem, valeu. Minha mãe também entrou, minha esposa também, coisa boa, né? Família acompanhando também, que é super importante o apoio nessas horas aí, né? Beleza, um minutinho. Bora lá, mais gente entrando aí. Bom, 20 horas em ponto, então vamos começar a nossa live aqui. Obrigado a todos que entraram aqui para falar um pouquinho sobre liderança nesse domingão. E vamos começar já falando sobre começar forte. Como construir a sua liderança nos primeiros 90 dias como líder, né? Eu sou o Wagner Dirlon, profissional com mais de 10 anos de experiência na área de liderança, fundador da Leading School, e sempre trago esse slogan que eu acho fantástico. A gente está aqui para inspirar
para transformar, né? Todo líder por si só que na sua vida conduziu, construiu boas lideranças ou bons relacionamentos, inspirou para transformar, ok? Então vamos lá, gente. Vamos começar então para a gente direto ao ponto. Por que os 90 primeiros dias são essenciais na liderança, gente? A pesquisa diz que 60% dos líderes enfrentam grandes dificuldades nos primeiros 3 meses. E aqui a gente vai trazer algumas alternativas aqui para que esses 90 dias seus, sejam você líder novo aí, ou seja um líder experiente que está abraçando um novo desafio com uma nova equipe, para que esses 90 dias sejam mais tranquilos, para você não errar, tá bom? Então vamos falar um pouquinho desses 90 dias aí, ok? E eu quero que você me diga aqui, se você já enfrentou desafios, escreve aqui, comenta aqui na nossa live, se você já enfrentou desafios na liderança, seja aí nos seus primeiros 90 dias de um líder novato ou de um líder já experiente, quais foram os desafios aí que você enfrentou na sua liderança, ok? Comenta aqui, traz suas perguntas que a gente vai responder no decorrer da live aqui, tá bom? Então vamos lá, começando. Os primeiros 10 dias, como é que a gente começa? Então, assim, o que eu sempre gosto de dividir a equipe, né, em 4 pilares que são fundamentais. É o líder, é o indivíduo, é o coletivo e é o negócio, tá? O líder a gente já está falando aqui, né? Então nós vamos tocar nessa live sobre os 3 principais pilares, que são o indivíduo, o coletivo e o negócio, ok? Então para a gente começar, a gente não consegue começar pelo negócio direto. Nós precisamos falar do indivíduo e do coletivo no início, ok? Antes, inclusive, do indivíduo. Por quê? Porque é o indivíduo e o coletivo que move o negócio. Existe uma sequência para isso, ok? Então, vamos começar com o indivíduo aqui, tá? Então, a primeira coisa que você faz, eu já liderei equipes aí que tinham dificuldades em relações interpessoais, problemas em resultados e tudo mais, mas a primeira coisa que você começa fazendo são os one-on-ones, ok? Com cada membro da equipe. Você que é liderança direta, se você lidera líder, você lidera analistas, você lidera outros líderes, né? A primeira coisa é você fazer um onboarding, né? Uma fase de imersão, uma fase de onboarding com as pessoas através do one-on-one para entender o que está acontecendo naquele momento. Qual o status atual, o que está rolando, né? E ali você faz existe uma pergunta poderosa que eu sempre faço, que vai te ajudar no decorrer da tua gestão. Eu sempre faço essa pergunta e quem já trabalhou comigo vai lembrar disso, né? Eu pergunto qual é o seu propósito para o meu liderado. O que te move? Por que essa pergunta é tão poderosa, Wagner? Essa pergunta é muito poderosa pelo seguinte: se você sabe qual é a coisa que mais move, a coisa mais forte que move uma pessoa, você consegue trabalhar na estratégia e na construção de uma equipe, valorizando isso de cada indivíduo. E aí você consegue alinhar bem quais são os compromissos que estão conectados com esse propósito da pessoa, que são importantes para ela. Então, se você entende o que é importante para cada pessoa, fica muito mais fácil de você conduzir as estratégias da equipe, do indivíduo e do negócio, ok? Então, o one-on-one é super importante. Então, para quê? Para você identificar o que está acontecendo naquele momento, para você entender como é que os membros de forma individual estão se relacionando com os outros membros e entender qual é o propósito da pessoa, ok? Então, primeira coisa. Que mais? Aqui um ponto super importante, tá? Sempre escute bastante. Escutar muito nessa fase. E o que eu já trago alguns shorts meus aqui. A escuta ativa, a gente sempre fala sobre escuta ativa, mas vejo que muitas vezes nós líderes, principalmente, caímos nas armadilhas da escuta ativa, que é assim, achar que escuta ativa é ficar em silêncio e deixa que a pessoa fale. E muitas vezes acontece, você está pensando, você aproveita o momento da escuta ativa, que nessa primeira conversa é importante, para você pensar no que você vai fazer depois da reunião. Porque eu tenho estratégia em atraso, eu preciso atender o meu superior, eu preciso atender a operação. E você não está ouvindo de forma genuína. Então nessa fase do one-on-one é super importante uma escuta genuína ativa. O que é isso? Certo momento da minha carreira eu escutei um grande líder meu dizer o seguinte: Wagner, se você está com dificuldade de se concentrar na conversa,
pense na parte de trás da sua cabeça. Pense que tem alguma coisa ali. Para quê? Para que você desligue, você tem um momento de desligamento daquilo que você está pensando e você comece a focar naquilo que está acontecendo no momento, tá? Porque é super importante. Sem escutar, você não consegue concluir a fase de one-on-one com a sua equipe. Então a escuta ativa nesse primeiro momento é super importante. Anote os pontos que são importantes também, tá? Para que você consiga, inclusive na construção dos seus resultados, das suas estratégias com a equipe, para que você consiga saber exatamente o que cada um leva como ponto fundamental na sua carreira, ok? Maravilha! Começamos com os one-on-ones, ok? Aí existe uma fase, né, que pode ser feita logo depois do one-on-one. O one-on-one eu digo que é o primeiro passo, ok? Que é o seguinte, é fazer o alinhamento inicial dos compromissos entre o time. Por que disso, Wagner? Eu já liderei equipes nas quais, por exemplo, não havia alinhamento a respeito de dias de home office, por exemplo, ok? E muitas vezes você tinha equipes totalmente fora em algum momento, e aí isso gerava um pouquinho de confusão, ok? Porque algumas entregas, algumas reuniões a gente fazia presencialmente, algumas reuniões da companhia eram reuniões presenciais e tudo mais. Então nos alinhamentos iniciais, você vai fazer, parece bobo, tá, gente? Mas isso faz toda a diferença. No alinhamento inicial você vai fazer o seguinte, você vai acordar com o seu time. O que é emergência, o que é imprevisto, e como a gente se comunica nos dias de ausências, por exemplo, que o time tem que ter. Por que disso? Porque a gente precisa fazer com que o time se comunique quando isso acontece. E não é só você, gestor, líder, que vai receber uma informação de alguém que não vai poder vir hoje para depois repassar para o time. Você pode estar numa reunião, você pode estar num outro momento dentro da companhia, e aí até entre o timing de você trazer essa notícia para a equipe e o timing dessa notícia sair da pessoa que está trazendo a informação e você levar isso para o time, isso pode demorar. E o time pode realmente ficar muito frustrado. Então, a ideia é que você construa os agreements de forma coletiva. Ou seja, vamos ter emergência que nós vamos comunicar nos grupos da nossa equipe? Sim. Quais os tipos de emergência? Quais são os tipos de imprevistos que nós vamos comunicar no nosso grupo? Para que todos tenham ciência de onde estão as pessoas. Porque do ponto de vista de companhia, né, os membros por si só, sabendo onde estão os outros membros, a gente consegue administrar recursos. E não precisa você, líder, ficar toda hora buscando, está onde, o que está fazendo, onde está, não sei. Gente, todas as pessoas da sua equipe são adultas, né? Todas são adultas. A questão é justamente você trazer esse ponto para discussão. E eu já liderei equipes nos quais isso não estava muito claro e tinha muita confusão. Ou seja, o básico do básico. Básico do básico. Muita confusão. Então, alinhamento das expectativas e dos agreements do time. Isso é super importante, tá, gente? E veja que tem um ponto aqui que é um outro fator super importante nesse alinhamento de expectativas. Quando você alinha as expectativas, a gente acaba chegando, e é um assunto que a gente talvez estude em história, filosofia, não lembro, e depois a gente vai estudar na faculdade. Que é o quê? A pirâmide de Maslow. O que é pirâmide de Maslow, tá, gente? A pirâmide de Maslow, já ouviram falar, são as pirâmides, a pirâmide no qual você vai definindo a base da pirâmide até o alto de acordo com as necessidades básicas e outras necessidades que vão aparecendo, tá? E o que acontece muito é que os colaboradores da sua equipe não têm bem claro, né, dentro das necessidades básicas, eu diria que não tão a fisiológica, mas a de segurança, eles não têm clareza sobre se a segurança deles está sendo respeitada. O que quer dizer isso, Wagner? Por exemplo, a segurança na pirâmide de Maslow quer dizer o seguinte, ela refere-se a níveis de tranquilidade da pessoa quanto a alguns pontos que são importantes. Família, né, corpo, estabilidade de emprego e tudo mais, ok? Se isto não está bem alinhado para esta pessoa, ela não vai estar focada no trabalho. Então, por exemplo, imagine que para uma pessoa é super importante levar o filho ao médico toda semana ou uma vez por mês. Se isso não estiver bem alinhado para que ela possa fazer isso tranquilamente, né, essa pessoa não vai estar
conectada profundamente dentro da equipe, porque a necessidade de performance e desempenho está acima na pirâmide, ela não está no mesmo nível abaixo. Então a pessoa precisa ter isso bem alinhado para ter a tranquilidade que ela pode, isso é um exemplo, tá? Ela pode levar o filho no médico no horário, sei lá, às 3 da tarde, uma vez por mês, e pode ficar tranquila quanto a isso, que não vai ter nenhuma retaliação por parte da liderança ou até dos membros do time, sabe? Esse alinhamento, ele inicialmente é até um pouquinho complicado de você abrir alinhamentos que você tem entre você e a pessoa e os membros do time. Mas com o passar do tempo, quando você começa a respeitar a zona de segurança na pirâmide de Maslow de todos os seus liderados, por si só, eles começam a conversar entre eles e eles sabem onde está cada pessoa em tal dia. Isso é bem tranquilo, é questão de tempo, tá? Mas respeitar a necessidade de segurança da sua equipe é super importante também nessa fase, nesse alinhamento aqui de expectativas, tá bom? Vamos lá, então a gente falou de expectativas aqui, falamos do one-on-one, das expectativas de segurança, ok? E tem um ponto, né, que a gente precisa começar já no início, né, falando também, que é cultura. Quem nunca ouviu essa frase do Peter Drucker, que é a cultura come estratégia no café da manhã? Não adianta você ter uma estratégia bem desenhada, desdobrada através de metas SMART. Não adianta ter OKR, não adianta ter Roshin-Kanri, vários métodos para desdobramento de metas e objetivos, se você não tem uma cultura que as pessoas desdobram e que as pessoas respeitam, que as pessoas incorporam ao seu propósito. Ok? E isso o que eu quero dizer? Quando você fala de cultura, é muito importante entender se a tua empresa, por exemplo, se você é líder numa grande companhia, a tua empresa, a cultura da companhia é uma cultura forte, você, por exemplo, vem numa outra área liderar um novo time, uma cultura forte, se a empresa não tem uma cultura bem estabelecida, você tem um empreendimento, por exemplo, ou tem uma área que você está assumindo agora, a cultura é bem... tem certo nível de cultura? Existe uma forma que as pessoas trabalhem ali? Nós gostamos mais de trabalhar mais em silêncio, nós gostamos mais de comunicar os resultados, nós gostamos... Existe algo que está estabelecido ali? Porque se existe algo, você pode também entender com as pessoas o que é esse algo e ir melhorando ou trazendo insights para que você construa uma cultura de alta performance, ok? Mas é fato, existem várias formas de você abordar a cultura. Agora, a questão é, você precisa construir um nível de cultura com a sua equipe no início, porque a cultura, falar sobre a cultura e agir de acordo com a cultura, isso vai ser permanente. Quando você definiu, quando você entendeu o que é a cultura da sua equipe, que é eu sempre digo, né, é o mar onde navegamos, isso é a nossa cultura. Onde é que a gente está navegando? Estamos navegando nessa cultura, o navio não está navegando, precisamos buscar outros mares. Você constrói isso, isso vai ser utilizado em todo momento. Né? Uma cultura, por exemplo, que você vai pregar, vamos lá, agilidade, você vai pregar segurança psicológica, segurança emocional, né? Como fala aqui o Mascarenhas, que também entrou aqui na live há poucos minutos. Então, gente, são pilares da tua cultura que você vai ter que trabalhar para que a sua equipe por si só ela consiga desdobrar a estratégia e fazer as coisas acontecerem, tá? Então, cultura super importante. Aumentar o nível de consciência de cultura e definir os padrões culturais da sua equipe, ok? E tem um ponto também nessa fase, né? Que é essa fase inicial, vamos falar aqui dos primeiros 30 dias, que é o seguinte: eu gosto muito de um livro do Adam Grant que se chama Dar e Receber, ok? E o dar e receber a gente muitas vezes confunde, né? E acha que o dar e receber, sempre que a gente dá algo em algum valor mensurável para alguém, a gente tem que receber o mesmo valor em troca. E o dar e receber nada mais é do que, bom, seja genuíno naquilo que você está fazendo para ajudar alguém, que você receberá em troca algo genuíno para te ajudar na sua vida, ok? E quando você está construindo uma equipe, você vai ter momentos que a equipe vai precisar estar fora, vai ter que estar, né, vai estar em casa, vai ter que cuidar do filho, vai ter que buscar na escola, vai ter que cuidar da família, e vai ter momentos que você vai precisar da equipe dentro, talvez depois das 18, talvez no final de semana. Então, o dar e receber vai ser um pouquinho disso. Nós vamos ter momentos que a gente vai respeitar muito o indivíduo
e nós vamos respeitar e vamos dar, nós vamos como companhia, como empreendimento, como líder, nós vamos dar para o colaborador, para o liderado, esse tempo para ele cuidar da família, cuidar das questões pessoais deles, ok? E em algum momento você vai receber isso, né? Então você vai, tem dia que a gente vai ficar até, a gente está falando aqui, a gente fala bastante de reforma tributária, com o salário de tax, a gente certamente vai ter um pouquinho de intensidade aí, tá? Mas esse equilíbrio do dar e receber é super importante, que você já alinhe nos primeiros dias para você ter clareza de que em alguns momentos você vai dar como companhia e depois você vai receber, e vice-versa. O colaborador também vai receber e vai dar para a companhia e para o seu líder, ok? Beleza? Então, aqui os primeiros 30 dias, tranquilo? Vamos ver que temos aqui perguntas, vamos ver. Base da pirâmide deve ser a confiança. Uma equipe que tem confiança faz com que todos os demais pilares girem com segurança e eficiência. Boa, Nicolas. Obrigado pelo comentário aqui. Que mais? Obrigado, top, eu concordo. Confiança. Existe um livro também que eu acho fantástico, que é o 5 Dysfunctions of a Team, as 5 disfunções de um time, que os dois pilares da pirâmide do Lencioni, o escritor desse livro são confiança e conflito. Se você tem uma boa confiança na base, você já consegue conflitar de forma construtiva, ok? Se eu não me engano, tá? Me corrijam aqui. Vamos ver o que mais temos aqui. O que é mais essencial para a pessoa? Ok, vamos estar. Maravilha, show de bola. Ok, beleza. Vamos lá então para a próxima parte aqui, que são os 30, 90 dias, tá? Então a gente fechou os primeiros 30, perfeito? O que nós vamos fazer dos 30 aos 90, ok? Aqui a gente ainda com foco no coletivo, tá? A gente falou, alinhou os pontos com o indivíduo, ok? Principalmente sobre propósito e tudo mais. A gente não está falando ainda de metas, tá, gente? Se você sentar na primeira conversa que o teu time já falar de metas, é como se você violasse a sequência que é o indivíduo, a equipe e o business, tá? Se você falar de metas no início, a chance de que você comece errando feio é grande, tá? A gente vai falar de metas e objetivos, mas primeiro vamos conectar o indivíduo e a equipe, perfeito? Então assim, nos 30, 90 dias, primeira coisa, atividades coletivas semanais. O que eu gosto de fazer, e já fiz isso em algumas equipes aí que eu liderei, que é o seguinte: focar bastante no coletivo, ok? Defina com a equipe quais são os 3 ofensores das relações coletivas dessa equipe. E vamos lá, pensando, comunicação, feed forward, feedback, confiança, que nem disse o Nicolas aqui. Será que nós não deveríamos fazer alguns workshops, alguns treinamentos, algumas conversas desafiadoras para a gente falar desses temas, para estar bem aberto, sabe? Porque a gente traz os 3 principais ofensores e traz o time para ajudar a construir e entender o que está acontecendo, tá? É uma situação na qual você vai atuar mais como um moderador, para você entender. O time vai trazer e você vai fazer com que o time te traga a solução. Então, por exemplo, você pega lá confiança. Confiança é um tema, a equipe inteira entendeu que é um tema, beleza. O que acontece que a nossa equipe não tem confiança? Joga isso para a equipe, né? E aí você pode fazer isso de forma aberta, dependendo da maturidade, porque às vezes você está no 30º dia, você não sente que os membros estão tão abertos ainda. Você pode fazer isso de forma anônima, que não é a melhor forma, tá? Mas você tem que sentir o time, ou de forma aberta. Eu consegui, nas equipes que eu conduzi, fazer de forma aberta. E você tem que ser um bom moderador. Quando começa a subir um pouquinho a pressão, você tem que ter aquele momento no qual você vai entrar e vai ajudar a reduzir essa pressão, tá? Então o papel do líder nesse momento é super importante, tá? Ah, mas eu sou líder novo. Então não vá para o mais complexo. Pega de forma anônima, para poder entender o que está acontecendo. Não abra, né? Se você imagina que você vai ter dificuldades e tudo mais, não precisa fazer isso de forma aberta, né? Pedir que o time traga e discuta. Faz o seguinte, busque de forma anônima os 3 principais ofensores das relações entre equipes e maravilha. Pessoal, descobrimos aqui através de pesquisa que nós temos 3 ofensores, vamos fazer workshop sobre isso. E aí traga pessoas, aí aquele negócio, eu preciso gastar, gente, aqui é um ponto super importante, preciso gastar com consultores externos. Bom, você pode fazê-lo, mas eu não tenho dúvida que na companhia ou no local ou no empreendimento que você está inserido, existem pessoas muito boas para falar desses assuntos. Você estimula ainda o conhecimento de outras pessoas próximas, porque eu sempre digo que quem ensina mais aprende. Então traga pessoas que são referência, busque outras pessoas
que você tenha confiança, que podem te ajudar a construir treinamentos, ou até ministrar treinamentos dentro da companhia. E aí, o time começa a receber novos insumos, novas ideias, novos gatilhos para poder repensar. E quando isso vai acontecendo, com a construção cultural, que a gente falou ali que ela não para, então é semanalmente, são pílulas culturais e tudo mais, você vai ver que o time em algum momento ele vai se sentir mais à vontade para falar sobre esses caras. Se sentindo à vontade, né, você vai poder tranquilamente definir planos de ação para esses temas e colocar responsáveis para a execução, ok? Então, utilize recursos dentro da companhia que são fantásticos. Eu utilizo muito, peço ajuda a bons parceiros que sempre estão para nos apoiar nessas construções de equipe, ok? Então, atividades coletivas semanais é super importante para que eu possa entender o que está acontecendo, o que está doendo no coletivo que a gente precisa resolver. 3 prioridades no máximo, tá? Não pegue 50 senão você não resolve. Pegue 3, que bom, isso aqui deve ser até inclusive um cálculo fantástico na universidade lá de Ohio. Cara, você pegou 3, se tiver 30 você vai acertar uns 28, tá? Isso é um negócio que eu vejo que funciona bem. Pegue 3 problemas principais e foque neles. Você vai resolver os outros 28, 30, 40 que existem, ok? Muito bom. Aí, quando você já começa, nos 30 ou 90 dias, você já começa a ter essas discussões mais coletivas, você já vai ver uma maturidade para quê? Para você construir as suas metas e objetivos diárias, ok? Equipes com metas e objetivos claros têm 64% de chances de atingir ou lograr êxito nas metas, tá? Nos resultados. Então, eu sempre uso, eu acho que é um método, né? O método de metas SMART. Ele é fantástico, inclusive falei hoje no short de hoje, ele é fantástico, ele funciona bem, desde que os seus objetivos estejam bem alinhados com os objetivos estratégicos da companhia. Né? Então esse é o ponto. Você como líder, então sendo líder novo numa companhia, ou líder, se você é líder novo principalmente, importante, entenda nesse período de 90 dias, isso vai ser quase que perene essa questão, mas entenda o contexto da sua companhia em todos os níveis. Contexto corporativo e cultural, contexto de mercado, contexto da operação, contexto das pessoas. E outras séries de contextos, para quê? Para que você consiga estabelecer os objetivos e metas. Por isso você não pode, como líder novo, eu pegando assim, o worst case scenario, que você é líder novo numa empresa, não conhece nada, você não pode sair definindo meta. Definindo meta e objetivo. Você precisa conhecer, você precisa entender. Até porque quando você for construir metas e objetivos para a sua equipe, você não é. Porque construir metas e objetivos desconectadas com os objetivos estratégicos da companhia é um tiraço no pé, gente. Aí você vai ver o seu time trabalhando em vão. Por quê? Se não tem alinhamento com os objetivos estratégicos, eles vão entregar algo que não tem valor. Quer maior desvalorização que essa? Então entenda bem o contexto e utilizem bons métodos. O SMART para desdobramento de metas e eu utilizo bastante o OKR, Objectives and Key Results, para você extrair o objetivo estratégico, trazer para o tático, desdobrar para a operação, depois criar indicadores factíveis para a sua equipe, ok? Então você já começa a definir um plano estratégico aí, com seus 45, 50 dias. Já dá para fazer, ok? Beleza? Que mais, gente? Vamos lá. Vamos ver aqui mais que temos aqui. Se temos alguma pergunta. Isso, Patrick Lencioni. É isso mesmo, Nicolas. É isso aí, Patrick Lencioni. Fantástico, é isso aí. Muito bom. Beleza? Show de bola. Vamos lá então. Seguimos aqui. E aí já no dia 45, 50 você já começa a entender quem são os talentos da sua equipe. Pô, Wagner, pode ser que não tenha nenhum talento. Pode ser, mas eu vou dizer para vocês que é muito raro. Muito raro. Quando você... Wagner, mas será que é raro? Bom, quando você segue os steps anteriores, né, que é de um one-on-one com a pessoa, com os membros do time, que é um momento no qual você vai construir cultura, você vai entender cultura, vai disseminar cultura com a equipe, ok? Vai construir pilares coletivos. Quando você começa a construir tudo isso, as pessoas que são os seus talentos, elas começam a aparecer. Será? Bom,
Quem está aqui, tente, faça e me diga depois. Os talentos começam a aparecer porque eles começam a ser abraçados, gente. Todo mundo tem um talento, gente. Todo mundo tem um talento. E esse talento ele pode ser usado em vários contextos. Eu digo, eu tive um liderado que era músico. Músico. Imagina que ele tinha um talento grandioso na construção e harmonização do time, porque ele trabalhava com harmonia musical. Isso ele trazia de forma, claro, traduzida para o dia a dia dele e construiu uma harmonia no ambiente de trabalho. Olha só, né? E como é que você descobriu isso? Depois de muito tempo conversando com ele, cara, você é um cara que, porra, músico, caramba, que legal. E como é que você consegue construir essa harmonia com o time, fazer o time se conectar? Como é que você conecta as pessoas? Harmonia, ok? Então você vai começar a distribuir os talentos. E o que você vai fazer? Você vai delegar atividades para esses talentos. Para quê? Para que você consiga focar ou no tático, se você é a coordenação ou líder, ou no estratégico, se você já está em níveis de diretoria. Você precisa começar a delegar, até porque você precisa desenvolver as pessoas. Então esses talentos que você vai descobrir, você vai delegar atividades. Você vai dizer o que você precisa, quando é para ser entregue, o que tem que ser feito. E aí uma questão super importante está nessa fase, que é a questão específica do erro, né? Sabe que uma pessoa que você vai delegar as coisas, a pessoa ela vai falhar. Então calibre bem o que você vai mandar para essa pessoa fazer, né? Então você vai, por exemplo, você é um coordenador e você tem lá, vamos pegar um exemplo aqui de baixas financeiras. Você tem lá, sei lá, 50 milhões para baixar. Você não vai dar na mão do teu analista, né, para fazer isso de uma vez, para ele fazer uma análise, veja e tudo mais. Calibre, divida, coloque um pedaço daquele problema em valor financeiro para que ele resolva. Então, os limites que sejam adequados, para que você também não delegue coisas, a pessoa erre e depois traumatize. Ok? Então, isso é importante, tem que ter esse cuidado também, tá? Então, errar é importante, mas calibre, né? Você delegar mais, muito mais do que a pessoa pode carregar numa fase, responsabilidade sua como líder, tá? Ok? Isso não, e vamos lá, delegar não só reduz a sua carga, mas empodera a equipe, gente. Você imagina uma equipe empoderada, o que não é? Já começa a liderar. A gente tem líderes. Quem é empoderado começa a liderar. Você tem líderes dentro do time. Volto a dizer, quem é empoderado começa a liderar e você tem líderes dentro da sua equipe. Ok? Maravilha! Então aqui está falando de delegação inteligente, né? Então estamos delegando. Aqui já é a fase no qual, se você já começa a delegar e você já tem as metas definidas, você precisa entender o que sua equipe precisa para entregar as metas, entender quais as skills necessárias, fazer a matriz de habilidades da sua equipe, tá? Então, isso o RH pode te ajudar, claro. Eu vejo isso hoje nas grandes companhias saindo bastante do RH e ficando com a área, né? Porque são questões muito específicas, mas veja para cada função, atividade, quais são os papéis e responsabilidades, e para entregar um resultado, para entregar uma meta, um objetivo, o que essa pessoa precisa? O que ela precisa desenvolver? Precisa desenvolver habilidade técnica, precisa de soft skills, precisa se comunicar melhor, precisa, sei lá, imagina que seja técnico extremamente, precisa entender de BI, precisa entender de Excel, não sei. Você precisa entender para cada função o que é importante. E aí tem um colega meu aí que fez uma forma que é muito legal. Quem já jogou FIFA aí, né, jogo de futebol do Play, vai ver que tem lá para cada jogador ele tem as habilidades, né? Se ele é um defensor, se ele é habilidade de meio de campo e tudo mais, ele vai criando um gráficozinho. Esse grande amigo meu, ele construiu esse modelinho para os liderados dele. Que é assim, olha, esse cara para a posição de atacante, ele tem que ter isso aqui forte. Isso aqui nem tanto, isso aqui nem tanto. Tá, preciso treinar esse cara, preciso treinar chute com esse cara. Esse cara precisa chutar bem pro gol. Então vamos achar um treinamento para ele chutar melhor. Vamos fazer um benchmark, vamos colocá-lo numa imersão. É isso que tem que ser feito, tá? Então, matriz de habilidades da sua equipe. Maravilha? Show de bola até aqui, gente? Vamos ver o que temos aqui mais. Delegar era a minha maior dificuldade. Poxa, aí a Maísa aqui. Obrigado, Maísa, pela pergunta. Delegar é a maior dificuldade. E delegar é difícil. Por quê? Porque a gente sempre acha que alguém pode fazer melhor que a gente. E a gente tem medo de ser demitido. Olha, essa verdade é difícil de engolir, mas essa é a realidade. Quando você se liberta desse medo, as coisas começam a acontecer. E para se libertar não tem jeito, gente. É só fazendo. É só delegando, ok?
Maravilha. É isso aqui, ó. Muito legal que o Nicolas colocou aqui, ó. Diferença de delegar e delargar. Exatamente. Pegar, amontoar a papelada, né? Papelada hoje não, né? Pegar o laptop, deixar na mesa do líder e falar, cara, resolva tudo isso para mim. Mas isso aqui não é. Era tudo minha responsabilidade que eu passo para você. Então se vira. Aí é delargar. Boa. Muito legal. Diferença de delegar e delargar. Show, Nicolas. Vou usar isso aqui, viu? Tô devendo royalties, vou usar isso aí também, tá? Show de bola. Maravilha. O que mais aqui? Bom, gente, eu gosto muito desse tema, né? Gosto muito desse tema que eu vou trazer agora, porque eu inclusive já tenho um vídeo no YouTube falando dele, que é o feed forward, tá? Diferença entre feed forward e feedback. Feedback foca mais no passado, fala-se demais do passado e pouco do futuro. Feed forward, você vai olhar para frente, vai construir uma jornada olhando para frente com aquele teu liderado, ok? E o feed forward, desde o primeiro dia, ele é super importante. Por quê? Porque você precisa, com cada liderado, entender o que foi combinado, o que não está legal. Ele precisa te trazer também os feed forwards de oportunidade, você precisa levar para ele, para que você consiga corrigir a rota. Imagine que a sua equipe, você está no navio, né? Estamos lá na cultura, estamos na empresa, o navio é a cultura da empresa, a bússola vai dizendo onde é que tem que chegar, onde vai ser os resultados, e toda a equipe está dentro desse navio, levando o navio. Bom, se o cara que está puxando a âncora estiver desanimado e você não sentir isso na linguagem corporal dele, olha, pode ter a certeza que o navio vai parar. Então é super importante que você tenha a noção, não espere o teu colaborador falar com você. Sinta. Mais um ponto aqui. Uma das principais habilidades do líder é sentir a sua equipe através da expressão corporal da equipe. Tem muitas coisas que eles não vão te dizer, para você entender todo o contexto, sabe? E aí, ter as perguntas certas para você extrair o que está acontecendo. Ok? Então, feed forward com 5 pilarzinhos básicos que eu trago sempre, que é identificação da oportunidade, ambiente saudável, intenção positiva, olhar para o futuro e ancoragem emocional. Isso está lá, isso eu não vou me aprofundar mais, porque a gente tem esse tema de feed forward lá no meu canal do YouTube, @LeirinSchool, ok? Então, gente, feed forward, super importante, tá? Super, super importante. Sempre manter essa comunicação com a equipe. Perfeito? Vamos ver o que temos mais aqui? E se delegou, saber que possivelmente não virá da mesma forma como você faz, mas nem por isso está errado. Fantástico, boa, Nicolas, isso é fato. A gente tem essa questão também. Veja que ponto importante esse do Nicolas aqui, que eu acho super legal. Muitas vezes você delega, a pessoa faz diferente, te entrega, e você, como líder, poxa, mas não foi isso que eu pedi. Não, mas eu fiz desse jeito. Não, mas é do jeito que eu fazia, que eu quero. E, gente, outra função do nosso ego aqui, né? Proteger. O ego extremo, ele começa a proteger demais a gente, né? Você começa a se proteger. Então, assim, entenda que as pessoas vão fazer de formas diferentes e vão chegar em resultados iguais ou melhores que o seu. Então, tirar o ego, né? Tire o ego e eleve a empatia nesses momentos, principalmente. Ok? Maravilha. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Legal, antes de seguir aqui, trabalho remoto é um grande desafio para entender a linguagem corporal, por isso é super importante fazer um ano mínimo semanal. E é verdade, tem equipes aqui, eu estou falando, né? Eu tenho equipes que trabalham presencial e home office uma vez por semana, mas tem companhias e equipes que são totalmente remotos. E aí? Qual que é a grande sacada? É compreender o seu time, né? Entender que talvez, como falou o Nicolas aqui em fases, vamos lá, de pandemia principalmente, que era extremamente necessário ficar todo mundo em casa, mais difícil. Hoje dá para ter um one-on-one semanal para você sentir, né? Ter o feeling do que está acontecendo. Super importante. Boa, Nicolas, super legal. Quando se espera os primeiros feedbacks? Tá, aqui uma pergunta, vamos falar feedbacks ou feed forward, né? Maravilha. Vamos dizer que eu assumi hoje. Se você assumiu hoje, né? Nós vamos ter, se você fosse a minha liderada, nós íamos ter um one-on-one. Eu, nos primeiros 90 dias de gestão, eu falo com a minha equipe uma vez por semana. Por quê? Porque ali, a depender da situação que esteja, é o momento de você construir a sua cultura e a sua estrutura de time, tá? Com o passar do tempo, você pode alargar um pouquinho, ou reduzir a depender do que está acontecendo, porque às vezes você tem que tomar um plano de ação por algo bem específico. Mas se você fosse a minha liderada, eu faria uma vez por semana. Então você receberia semanalmente os feed forwards, ok?
para a gente poder entender o que aconteceu na semana passada, o que melhorou, o que não melhorou, porque você vai implementando coisas durante os 90 dias que cada semana tem uma coisa nova. E é bom sentir das pessoas o que está acontecendo, tá? Então os primeiros 90 dias é legal ter esse papo semanalmente. Poxa, eu tenho uma equipe enorme, mas eu tenho 25 pessoas, eu não consigo fazer semanalmente. Maravilha, estabeleça de 2 em 2 semanas de forma que você não perca o pacing, né? Você tem que entender como é que está o teu pace, né? E o que é o pace? Você entender se 2 semanas você não está perdendo algo que é importante para você melhorar a performance da equipe. Então, por exemplo, se você combina, vamos falar em resultado, se você combina alguma entrega semanal, por exemplo, nos primeiros dias e vai fazer reuniões de 2 em 2 semanas, talvez você perca alguma coisa. Você definiu uma meta, uma entrega, você precisa acompanhar, tá? Mas essa questão, precisa sentir bem qual o tamanho da equipe e como fazer. Maravilha? Respondido aqui, mas fechado. Beleza. O que mais, gente? Aqui já vamos para o nosso encerramento, né? Uma livezinha aqui de, né? Começamos às 8, estava estimando 45 minutos, foram 36, né? Mas quais são, então, fechando os 90 dias, quais são os principais pilares aqui, tá? Que você precisa cuidar nesses 90 dias. Cultura e dinâmica da equipe, os agreements iniciais, olhando a pirâmide de Maslow, a construção de relacionamentos indivíduo e coletivo, foco no business e constância em toda a execução daquilo que você planejou. Então, não esqueça da constância, tá, gente? Começar, se você começa com o ritmo, mantenha o ritmo. Não reduza, não volte, não desfaça os agreements, ou não esqueça dos agreements que você tem com a sua equipe, porque isso, de alguma forma, se você combina, por exemplo, feed forwards semanais e não o faz, isso já traz inicialmente uma desconfiança da equipe. Você imagina que você assumiu agora, você combina esse feed forwards semanais, você não faz. Imagina o que passa na cabeça do teu liderado. Puxa, será que... O que vai acontecer? Poxa, será que eu estou indo bem, estou indo mal? Será que ele não está gostando de mim? São muitas coisas que podem passar, ok? Então, combinado não sai caro, tá bom? E aí, me digam aí pra mim, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nos 90 dias, gente? Perguntas aí, vamos lá, pra gente poder fechar com chave de ouro aqui a nossa primeira live da Leading School, vamos lá? Tem algumas perguntas aqui? Comentários, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se passou alguma coisa. Maravilha. Integridade. Vamos lá, que mais? Fale mais aí, sobre integridade. Fale mais aí, vamos lá. Que mais? Integridade. Bom, é um pouquinho disso, né? A integridade por si só é você... Integridade e congruência, tá? Quando você tem integridade e congruência naquilo que você faz, ficam mais fáceis as coisas, sabe? Então o time ele sempre vai olhar para o teu exemplo. Então se você é líder de líder, por exemplo, o combinado não sai, fica difícil que o teu liderado também faça sair os combinados com os demais liderados dele, né, da equipe, ok? Vai muito bem abordado, afinal ganhar a confiança da equipe é fundamental, fantástico. Vamos lá, poderia falar mais um pouco sobre isso, gestão de conflitos. Poxa, isso é super importante, né? Porque no final, bom ponto aqui, mas ponto importante. Gestão de conflitos é sempre muito importante porque, né, no final, você como líder, qual o principal problema que você resolve numa equipe? É a relação das pessoas, né? Então, quando você tem conflitos numa equipe, ou você assume, ou no decorrer da tua gestão você tem conflitos da tua equipe, esse é o principal desafio do líder, ok? E quando a gente fala em gestão de conflitos aqui, a grande questão é como você, de alguma forma, como líder dessa equipe, como você constrói a confiança com esses liderados para que você, no teu papel de liderança, sem precisar falar muito, mas que as pessoas que estão em conflito, elas sintam o respeito pela sua liderança, ok? E o respeito eu não estou me referindo aqui a ações desproporcionais, mas sim o respeito de um cara que transforma, que inspira. Se você é uma pessoa que inspira e transforma, os conflitos por si só já começam a se resolver. As pessoas começam a te falar mais sobre o que está acontecendo. As pessoas começam a te pedir dicas. Então, construa uma liderança no qual você inspira, que você é congruente,
no qual você traz integridade, que foi a palavra, entendeu? Então aí você consegue ser inspiração para as pessoas que estão em fase de conflito. Aí você consegue também ajudar, tá? Então se você tem pouca conexão, não consegue trazer essa liderança, por exemplo, lead by example para o time, a chance de que você não consiga resolver os conflitos é muito grande, ok? Então, gestão de conflitos é super importante. Talvez a gente faça uma live sobre isso, tem bastante pano para manga, quero falar sobre isso, mas o ponto é, primeira coisa, seja um líder que inspira. Os conflitos começam a se resolver quando você começa a inspirar as pessoas. As pessoas, antes de agir ou tomar uma decisão em relação a outro colega, eles vão te perguntar ou ver como é que você age. E aí eles vão mudar. Ou vou pensar pelo menos, ou vou te questionar sobre como fazer. Ok? Não sei se está respondido, mas é o que eu tenho em minha experiência aqui, né? Super legal. Como lidar com antigos? Como lidar sobre os antigos colegas, tá? Esse é um ponto, eu imagino que você queira dizer assim, que você foi promovido a líder, né? Um pouquinho disso, eu estou entendendo isso aqui. Bom, é um grande desafio. Quando você tem pares na sua equipe e você é promovido à liderança, existe uma frase que eu sempre falo, né? Você está ali com a equipe falando mal do chefe, e daqui a pouco você vira o chefe. O que você faz? É um grande desafio, e aí eu digo que talvez você precise muito de um coach, de um mentor nessa fase, ok? E digo, pode ser externo, pode ser interno, não sei. Mas existe uma grande dificuldade porque para você desconectar, quando você é colocado numa posição e você estava com a sua equipe, é muito difícil você desconectar porque a equipe sempre está te lembrando disso. Você precisa amadurecer bem. Então quando você é promovido e estava junto com a equipe, você precisa ter outros níveis de consciência. E mentoria e coach te ajudam nisso. Então, se você foi promovida para um outro nível e se tinha membros da sua equipe que você passou a liderar dos seus pares, procure pessoas que já passaram por isso. Eu sempre digo isso, sabe? Procure pessoas que já nadaram nesses mares. E aí você vai encontrar muita gente. Coach, mentoria, terapia, pares, vão te ajudar muito nessa fase, né? Não enfrente sozinho, tá? Nunca enfrente sozinho, sempre peça ajuda. A gente tem o ego lá em cima achando que a gente vai resolver tudo sozinho e muitas vezes deixa o nosso emocional ir lá em cima, né? Lá, extrapolar os limites daquilo que é natural ou normal e simplesmente por uma questão de ego. Então, peça ajuda, peça apoio. Eu tô aí também, se precisar, só gritar. Maravilha? Que mais? Bom, a gente vai se encaminhando aqui para o final da nossa live, né? Então, pô, obrigado por quem acompanhou aqui até o fim. Deixa eu ver se eu não tenho mais perguntas, né? Mais perguntas. Mas para quem acompanhou até o fim, gente, obrigado. Então se inscreva e curta @Lean School lá no YouTube. Nosso canal aí para a gente desburocratizar a liderança e construir conteúdo de qualidade para toda a rede. Para que mais e mais a gente consiga disseminar conteúdos e conhecimento como esse que a gente está disseminando aqui, ok? Gente, obrigado, show de bola e até a próxima live, que será em breve, viu? Valeu, um abraço!